A gente volta a falar agora sobre a campanha eleitoral norte-americana e também sobre os desdobramentos do atentado contra Donald Trump nesse sábado. Eu converso então com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. A gente restabeleceu o contato com o professor. Professor, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Hora News. Boa tarde, Renata. Espero que o meu som esteja chegando bem. É um grande prazer com você. Tá perfeito, professor. Professor, eu quero começar te perguntando como que você avalia o discurso de J.D. Vance na convenção republicana? Porque, pelo que a gente viu ali, a gente notou algumas mudanças no partido, né? Você considera que esse discurso ele pode ser considerado, de alguma forma, um marco na consolidação do partido como um partido trumpista? Porque a gente viu um discurso ali absolutamente anti-elite e contra o livre comércio, bem diferente do que o partido foi até aqui, né? Que foi um defensor do livre comércio. O discurso de ontem foi um discurso mais protecionista, né? O senhor avalia que o partido ele ainda lembra, em alguma medida, o que ele foi na época de George Bush, por exemplo? Não, Renata, o partido, sob a liderança do Donald Trump, é bem diferente. Para começar, eu estou acompanhando todos os dias, a cada momento da convenção. É uma convenção totalmente centralizada em Trump, né? Ela não é programática, ela não apresenta ideias, né, substanciais que são coerentes com a história do partido, né? Especialmente desde a época do Ronald Reagan, você falou do Bush, enfim, de outros presidentes republicanos. Nós temos agora um partido muito personalista. Discursos têm como base, né, como fundamento, a sugestão que o Trump tem, o Trump, pessoa, indivíduo, né, tem a solução para todos os problemas. O Partido Republicano, como também o Partido Democrata, eram especialmente o Partido Republicano, um partido com muitas lideranças, né, que se uniam em torno de doutrinas, de ideias, né, como o livre comércio, uma visão liberal, né, da economia e muito menos centralizadora, não é, do que tem se apresentado, pelo menos nos últimos 3 dias, né, da convenção. É um novo partido, é um partido que tem, inclusive, como parâmetro a América Grande novamente. O J.D. Vance é um personagem, um ator, né, deste novo momento do Partido Republicano. Inclusive, professor, nomes importantes na história do partido nem participaram dessas convenções, né? Um outro sinal de que é um outro momento mesmo dos republicanos, né? A convenção, ela, na verdade, deixou os políticos para um segundo plano, exceto a Huckabee, que é a governadora de Arkansas, né? O próprio discurso do vice-presidente, os discursos mais longos foi do filho do Trump, né? da nora do Trump, de uma influencer e de um líder sindical. Então, não há personagens político-partidários da estrutura do sistema partidário republicano tradicional, ou mesmo talvez um pouco de espaço para o Marco Rubio, que é o senador da Flórida, que há um interesse do Trump, porque ele é um grande captador de recursos, não é? Mas se escreve, e você foi muito feliz em identificar o discurso do vice-presidente, né? do candidato a vice-presidente pela chapa republicana. Ele não tem história política. A história mais importante dele foi que ele escreveu num livro que conta a história pessoal dele. Ele é um outsider da política, tal qual Trump também foi no início. E o discurso dele foi um discurso que ele muito falou daquilo que a gente encontra. Eu tive a oportunidade de assistir o filme e também o livro, né, que são bem acessíveis. Né? É uma tese do livro, né? Levou a mãe, levou a esposa, não é? Então, há, por um outro lado, Renata, algo que é bem interessante, uma despolitização tradicional
né, do que foi o Partido Republicano em termos de ideologia, de visão de mundo, né? Há uma sacralização da figura do Trump, que deixa de ser um político depois dos episódios da Filadélfia, e é retratado em cada discurso como uma espécie de mártir que colocou a sua vida em risco para salvar o país. Então, é um partido republicano, é um novo momento da história política dos Estados Unidos, com consequências globais, Renata. Quanto a isso, não tenhamos dúvidas. Professor, você está falando aí sobre a personificação, né? Sobre o fato do partido não ter mais aquela série de ideias, está muito centrado ali na figura de Donald Trump. E o discurso do J.D. Vance, ele foi um discurso muito trazendo para si, né? Contando a própria história o tempo inteiro. Eles têm muitas semelhanças, né? Donald Trump com J.D. Vance. Uma delas é o fato inegável do J.D. Vance também ter uma ótima oratória, ser uma figura midiática como o Donald Trump. Eu queria que você avaliasse para a gente que missões que você acha que ele vai cumprir agora na campanha de Donald Trump nesses 3 meses e meio até as eleições. Quais vão ser os pontos principais que ele deve contribuir aí com o partido e com Donald Trump nessa reta? Ontem, no discurso, a gente pôde detectar algumas dessas características, né? Uma delas, Renata, ele destacou muito o passado militar dele. Então, é o tema da segurança, é o tema de uma América segura, né? Ele tem um discurso de uma América mais isolada, né? De você individualmente fazer a sua autoproteção com armas, e também os Estados Unidos, né? Deixando os aliados para o segundo plano. Primeiro aspecto. Ele é um ex-militar, então ele tem uma coerência nesse discurso. Renata, você destacou um ponto também importante. Segundo aspecto, ele é um excelente comunicador, né? E ele tem qualidades, digamos assim, também como escritor. Então, ele tem uma boa oratória, então ele se coloca dentro de um campo da comunicação, né, com muitas habilidades e competências, né? Um outro aspecto bem importante, ele é jovem, né? Ele é muito jovem, né? Que é algo que preocupa os americanos, tanto do lado republicano e mais ainda do lado democrata, por serem 2 candidatos, né? Pelo menos até agora, né? A gente não sabe se o Biden vai em frente, mais idosos, né? Então, o terceiro aspecto é a sua juventude. E o quarto aspecto eu havia destacado, né? Ele não tem um passado político. Então, ele é uma página em branco que pode ser escrita com os argumentos, com essa visão de Estados Unidos, né, que a gente chama da América Grande novamente. Né? Então, ele está sendo colocado aí como um possível sucessor de Trump, que vai ter 4 anos para ganhar experiência, que seria a sua grande fragilidade, né? Então, um pouco o Trump fez uma autoprojeção daquilo que vai ser, não é, a essa trumpista. Ele já está pensando na herança política dele, né? Que é levar para o partido, dar espaço, poder, para essa nova geração. Eu destaco, por exemplo, a nora do Trump, né? Teve um discurso muito longo, ela foi muito aplaudida e ela cuida da área financeira da campanha, né? Então você tem aí personagens novos, né? Controlando o partido. Aqui a gente está vendo a cena em que ele leva a esposa, que tanto no livro quanto no filme tem uma participação muito importante, né? Mas é a despolitização da própria política, né? Você leva questões da esfera privada, projeta e tenta, né, de alguma forma, construir uma visão de mundo centrada nessas concepções. Ele é um bom candidato, ele vai somar. Ao mesmo tempo, Renato, um aspecto importante que eu preciso falar, né? Ele tem uma fala, você destacou muito bem, moderada. Essa convenção do Partido Republicano, ela não abriu mão das suas bandeiras, né? Combate à imigração, combate à violência, né? Proteção da economia, só que ela moderou o discurso. Ela levou atores, personagens
não associados a extremismos, né? Que é exatamente o alvo dessa convenção, que é conquistar aqueles 10, 15% do eleitorado que é moderado e ainda não tomou a decisão. É aí que a eleição vai ser decidida. A sensação que fica, professor, é que o Donald Trump não estava buscando um vice que fosse um complemento ou uma figura simbólica ali, que ele estava buscando, de fato, um sucessor mesmo, né? Um novo Trump. E tem um ponto muito interessante também, professor, que ele criticava muito o Donald Trump no início, né? O J.D. Vance. O senhor acredita que até isso possa ter ajudado a projetá-lo para ocupar esse cargo hoje? O Trump é, antes de tudo, um homem de marketing, de comunicação e de TV. Qual é a mensagem que é passada ao eleger, não é? Indicar, e foi ele que indicou, né? Foi uma indicação pessoal, alguém que no passado criticou ele. Primeiro, como mártir, ele tem o dom do perdão. Eles passam uma imagem positiva, uma imagem de, enfim, em última instância, de própria moderação, né? E também, né, isto me parece muito óbvio para a gente que gosta de comunicação, estuda comunicação, a sinalização, né, de que, né, aqueles que foram críticos dele, diante da demonstração de apego, de nacionalismo, de eficácia e eficiência, são capazes de rever os seus pontos de vista, né? Então, ele deu uma dupla sinalização nesse aspecto. Além das qualidades que a gente viu há pouco, né, ele elegeu alguém que, de alguma forma, ele perdoou, ele teve a capacidade de perdoar, né, e levou em consideração os interesses do país, que é alguém que ele entende que possa levar à frente o projeto da América grande novamente, né? Se ele for eleito, a América vai continuar novamente. É um slogan que permite também várias variações. Então, até nesse aspecto, você foi muito feliz em trazer essa abordagem, né? Ele foi estratégico do ponto de vista de marketing, né? Eu sei doar. E aqueles que me criticaram são capazes de rever e ver que o Trump é extremamente narcisista, né? Então, é muita satisfação para ele ver alguém que foi crítico dele hoje ser totalmente aderente aos seus valores, aos seus princípios, enfim, à sua liderança. Professor, eu quero fazer uma projeção com o senhor sobre o discurso de Donald Trump, para a gente ver o que ele deve falar nesse momento, mas antes eu quero falar só mais um ponto sobre o vice, né? O J.D. Vance, nesses 3 meses e meio agora de campanha eleitoral. Ele cresceu em Ohio, conhece bem ali os estados pêndulo, né, que são aqueles estados que não têm predomínio de democratas ou republicanos e que por isso são decisivos nessas eleições. Como é que o senhor avalia a contribuição dele nas eleições agora, nesses lugares? Ele pode ajudar ali a mobilizar os eleitores do partido nessas regiões que são tão importantes nesse momento? O chamado states, né, esses estados, todos eles, hoje eu verifiquei novamente no dia, saem pesquisas nesse estado. Né? E o Trump tem uma vantagem razoável sobre Biden. Então, nos próximos 3 meses, como dar essa vantagem. E aí, o vice-presidente escolheu é o que vai ampliar a votação de Trump em áreas, né, que são importantes. Né? Então, a gente não pode esquecer, quem leu o livro, quem assistiu o filme, né, contando a história do J.D. Vance, ele é de uma família humilde, ele é egresso da classe operária, né? Ele teve muitas dificuldades na vida. O J.D. Vance, ele é a realização do sonho americano. É aquele americano pobre que, com muito esforço, perseverança, que com a ajuda da avó, enfrentou tudo, enfrentou todos os desafios, os percalços e realizou o sonho americano. E essa é a mensagem. Né? Ele precisa ampliar os seus votos junto aos trabalhadores, né? E aí os trabalhadores, de uma maneira geral, independente do gênero, independente, né, da etnia, seja latino, seja o americano pobre, né? O Jay
como você falou muito bem, ele é um excelente comunicador e ele vai contar a história dele. Alguém que veio de baixo, alguém que acreditou, alguém que vivenciou o fato, né, de que o sonho americano é uma realidade. Então, ele tem um discurso muito forte, né, nesses estados pêndulos, que são estados onde o desemprego ainda é um grande fantasma, onde houve um empobrecimento, especialmente do americano médio, do americano trabalhador, não é? Então, ele vai levar esse discurso e o fato dele ser um outsider, dele não ser do sistema, não é? Que eles gostam muito de reforçar, né? Tanto o Trump, isso é constante, não é? É essa mensagem que ele vai passar para os moderados, não é? O sonho americano é possível, eu sou prova disso. É uma figura que vende, uma boa figura política, né? Professor, quero falar com o senhor agora sobre o discurso de Donald Trump, porque ele mesmo disse que já estava com o discurso pronto para fechar a convenção republicana, mas que depois do atentado de sábado, esse discurso foi rasgado e que eles estariam construindo um novo texto. Dentro do que a gente viu da convenção republicana dessa semana, o que o partido já sinalizou de mudança de estratégia política depois do atentado, o que a gente deve esperar nesse pronunciamento de Donald Trump? O Trump é meio imprevisível. Porém, o nosso papel diante das evidências, tecer, né, perspectivas. Nós temos aí dois fatos muito importantes. Primeiro foi o debate. O Biden foi muito mal no debate, e do debate nasce, né, entre os democratas, segmentos importantes do Partido Democrata, que o Biden não deve ser o candidato, que o Biden não tem condições de enfrentar o Trump. Essa é a primeira variável. E a segunda é o que a gente está vendo aqui, é o atentado na Pensilvânia. E qual é o argumento do Trump e dos republicanos? O atentado, ele não aconteceu por acaso. O atentado vem, né, do extremismo cursivo dos não é, que elevaram um grau de ataque ao presidente, né, ao ex-presidente, no caso, o Trump. Né? Esses dois fatos geraram uma mudança na campanha do Trump. Isso é muito claro. Né? O Trump agora, ele não precisa, né, ser agressivo como fora na primeira campanha contra a Hillary Clinton, na campanha que ele perde a eleição para o Biden. A gente pode esquecer que essa é a terceira campanha, né, eleitoral. Essa é bem diferente das duas. Né? Esses dois fatos nos permitem a seguinte: discurso de união nacional, de que ele tem a energia, o desprendimento, né, e o amor pela nação, o nacionalismo, capaz de unir o país do projeto da América Grande. Então, deve ser um discurso que não vai abrir mão das bandeiras, né, trumpistas, né, combate à imigração, defesa, né, de uma segurança ostensiva, né, protecionismo econômico, né, com uma linguagem comemorativa, né, mais focada no equilíbrio para conquistar o voto dos moderados. Isso tem acontecido desde a segunda-feira na convenção. Não, como eu falei, uma mudança da agenda, houve uma mudança no tom. É um fenômeno aí do aspecto da comunicação. Uma ação comunicação direta, objetiva, mas que tem como pano de fundo um líder, um mártir capaz de atravessar uma revolta e levar a América para um porto seguro, que é a América Grande novamente. Então, é uma mensagem que tem uma dimensão única, muito intensa. Então, ela perde o seu viés agressivo, desqualificador, não é, do opositor. Mas ele não precisa nem atacar o Biden. O Partido Democrata está
derretendo a candidatura do seu próprio candidato, que no caso é o Biden. Esse papel, ele sabe que ele não precisa fazer, porque, em última instância, os moderados não vão votar num candidato que o próprio partido não quer. Então, enquanto esse cenário não mudar, o Trump vai marcar essa posição mais moderada. O amigo já tem atingido Joe Biden o suficiente, né, professor? Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos, ficar de olho como vai ser esse pronunciamento de Donald Trump. O primeiro desde sábado, quando ele sofreu o atentado durante o comício na Pensilvânia. Professor, é sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente, nos ajudando a entender todo o cenário da campanha eleitoral norte-americana. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Forte abraço, parabéns pelas perguntas. Um abraço, professor. Obrigada pela participação.